Olá, você que está estudando português para concursos e precisa de uma ajuda, precisa de um acompanhamento. Então, esta aula vai mostrar para você que você pode confiar no meu trabalho e siga-me então pelas redes sociais para você encontrar ali mais dicas e mais aulas para você se preparar para a sua prova. Se você estiver estudando para o concurso da Prefeitura Municipal de Paracatu, que vai ser organizado pela banca IBGP, então estamos no mesmo barco neste momento, porque esta aula vai ser resolvendo uma prova que o IBGP aplicou para o cargo de advogado no concurso de São João del Rei, Minas Gerais. Esta aula servirá também para que você se lembre do seguinte: você não vai chegar à prova lembrando-se de todos os conteúdos 100%, né? De todos os itens que você precisa estudar no seu edital de língua portuguesa. Então, muitas vezes, a pessoa erra uma questão porque não tem a sabedoria de buscar um outro conhecimento dentro daquele conteúdo, mas que dê para resolver, às vezes, a questão, um outro conhecimento. E sim, de que eu estou falando? Você tem aqui o texto. O texto aqui tem como título: Cavidade gigante é descoberta por astrônomos na Via Láctea. E o subtítulo: A cavidade foi descoberta depois de uma gigantesca explosão de uma estrela. Ótimo. Depois, você tem aqui embaixo, nada mais, nada menos, é lógico, a fonte de onde o texto foi publicado, ou de onde ele foi retirado, onde você pode encontrá-lo. Então, você está vendo aqui, ó, www.com.br Notícias Ciências. Então, grava bem esse detalhe. Isso tudo ajuda em quê? Ajuda que se você tem aqui, ó, uma, duas, três, essas três questões, elas são relacionadas ao texto, mas uma, duas, três, isso. Mas não especificamente a compreensão do texto. E as pessoas, às vezes, nem reparam nestes detalhes que eu vou falar agora. Por exemplo, sem ler o texto, nós vamos acertar estas três questões que estão relacionadas ao texto. Veja bem, primeiro diz aqui que é correto afirmar sobre a linguagem empregada no texto. Então, aqui, ó, linguagem, aí vem falando o quê? Linguagem mista, signos linguísticos verbais, coloquialismos e regionalismos, signos não verbais. Então, isso aqui é um conhecimento dentro da língua portuguesa que independe de você entender ou não o texto dado e você vai responder. Veja que nós passamos primeiro pelo título, subtítulo e pela fonte do texto, onde o texto foi publicado. Então, agora, passando pelos conhecimentos que você adquire nas aulas de português, do curso de português que você vai me acompanhar depois, você vai saber que a linguagem, ela pode ser de três tipos. Nós vamos ter a linguagem verbal, olha, que vão ser o quê? Palavras. A palavra falada ou escrita. Palavra falada ou escrita, você está utilizando linguagem verbal. Se for de igual, né, a esta questão que nós estamos olhando aqui, a linguagem verbal, não tem nenhum desenho, não tem nenhuma imagem, certo? Não tem uma cor para poder significar algo como lá no semáforo, que o vermelho significa pare, que o amarelo significa atenção, que o verde significa siga. Então, ali as cores têm sentido, não tem nem nada escrito ali, mas nós lemos a mensagem do semáforo, certo? E aí o que que acontece então? Que tipo de linguagem nós temos ali? A linguagem não verbal, porque é quando uma imagem, vamos colocar no plural aqui, imagens
ou sons, né? Por exemplo, o apito do guarda, você sabe se um apito é longo, se um apito é breve, o que que ele está querendo passar, que mensagem que ele quer passar para você. As cores, por exemplo, as cores do semáforo, que mensagem que ela passa para você, mas passa. Então, se passa uma mensagem, ali teve uma linguagem, ali há uma linguagem. Aquilo é um exemplo de linguagem. Então, verbal, palavras faladas ou escritas, não verbais, imagens, sons, cores, gestos, expressões fisionômicas, certo? Então, essa é a linguagem não verbal. Depois, coloquialismo é a linguagem do dia a dia, ou seja, aquela linguagem desprovida da preocupação de perfeição gramatical. Se a concordância, se a regência, se a pronúncia é aquela mesma. Então, no dia a dia, a gente não se preocupa com isso, independentemente de eu ser ou não uma pessoa que tem um conhecimento acadêmico, certo? Então, ou seja, se a pessoa tem conhecimento escolar ou se ela não tem, ela vai usar a linguagem coloquial do mesmo jeito, porque isso depende do nosso momento, certo? Aí nós vamos usar a linguagem formal, dependendo também do momento que exige, certo? Então, ou seja, se eu tenho ali uma graduação, estudei, fiz um curso superior, então eu já obtive um certo conhecimento da norma padrão e sei utilizar a norma culta no meu dia a dia. Mas isso vai ser limitado nos momentos em que eu estiver no ambiente formal, no momento formal, certo? Aí saiu daquilo ali, eu posso e vou utilizar a linguagem do dia a dia, a linguagem coloquial, certo? E os regionalismos, eles têm a ver com as marcas que representam um determinado local, uma determinada região. Então, os regionalismos, por exemplo, o ai, ou então o tchê, né, que vai nos que o ai que vai nos levar diretamente para é mineiro ou o tchê que vai é gaúcho, então quer dizer, eles denunciam o local de origem da pessoa. Então isso é o regionalismo. Além dessas expressões, também é o fato de em algum lugar um determinado alimento, por exemplo, se chama mandioca, em outro lugar vai ser chamado de macaxeira, em outro lugar vai ser chamado de aipim. Então, isso também é marca de regionalismo. Pronto. E a linguagem mista é quando você vai misturar a linguagem verbal mais a não verbal. Ou seja, nas histórias em quadrinhos, por exemplo, você tem imagem e você tem palavras. Então, ali há uma linguagem mista. Então, esses conhecimentos que resumidamente coloquei aqui nesta questão 1 são conhecimentos que você adquire no curso de português. Se você está estudando português para concursos, em algum momento do curso, você vai estudar esses fatos que acabamos de falar. E só desse conhecimento, então, o que que eu posso observar nesse texto que nós deixamos para trás? Não há imagens, só há palavras, tá vendo? Não há imagens, só há palavras. E essa fonte aqui de ser notícia, ciência, não tem jeito. Aí já dá para eliminar. Não há imagens. Então, não é construída a partir de signos não verbais. Letra D está fora, então a letra A também está, porque a linguagem mista traz a linguagem não verbal e lá não tem a linguagem não verbal. Então, pronto, já eliminei letras A e B. Depois, se o texto é uma notícia publicada com fundo científico, o assunto é científico, olha o título do texto, olha só. Cavidade gigante é descoberta por astrônomos na Via Láctea. A cavidade foi descoberta depois de uma gigantesca explosão de uma estrela. Aí começa falando que os astrônomos descobriram
ou seja, né, já está falando também em terceira pessoa, astrônomos descobriram, depois vai falando de nuvens moleculares, ou seja, berçários estelares. O que que significa isso? Isso significa que não há como, e para confirmar aqui, né, a fonte, não há como um texto desse nível aí, ou seja, desse assunto, nesse contexto, ser escrito a partir de coloquialismos e regionalismos não faz nenhum sentido. É impossível. Então, eliminamos mais um item, sobrou-nos a letra B, sem lermos o texto. Nós, é claro, tinha que possuir esses conhecimentos resumidos aqui. Mas isso aqui é o básico que você vai adquirir num curso de português. Olha a questão 2 também. Em relação ao principal objetivo textual, ou seja, o objetivo desse texto. O autor escreveu esse texto para quê? É claro, para eu saber o objetivo do autor, eu preciso ler o texto. Mas, com título, subtítulo, algumas palavras, como eu já vi lá, astrônomos, Via Láctea, berçários estelares e por aí vai, olha, é uma notícia. Então, dá para eu também tirar o objetivo desse texto com essas quatro alternativas aqui, quer ver? Sua intenção é de levar informação ao leitor. Nossa, levar informação, notícia e levar informação. Olha, tem tudo a ver, né? Mas ainda não vou marcar. Letra B. A intenção é descrever uma situação ao leitor. Ora, uma notícia de fundo científico não vai se prestar a descrever uma situação para o leitor, a menos que o texto fosse para descrever aquela cavidade. Aí sim poderia ser. Mas pelo que nós já começamos a ver em primeiro, segundo, terceiro parágrafo, não está descrevendo nada. Então, muito menos narrar um acontecimento. Narrar é contar uma história. Ali não cabe a contação de história. Ali é um fato, certo? E pronto. Então, narrar um acontecimento ao leitor não tem como ser o objetivo desse texto. E convencer o leitor sobre sua opinião pessoal, uma notícia de fundo científico não pode ser de fundo pessoal, de opinião própria do autor. Ele está colocando ali resultado de uma pesquisa, é resultado de uma descoberta, mas não a opinião dele. Então, sem ler o texto, dá para eu gabaritar essa questão também. É a letra A. E a questão 3, vamos ver se dá para resolver? Tranquilo. Sabe por quê? Olha só, levando em consideração a linguagem. A questão 1 já falou de linguagem. Nós já temos uma informação boa sobre linguagem só estudando aquela questão 1. Então, quer ver que nós vamos resolver a 3 também sem trauma nenhum? É correto afirmar que privilegia a norma culta padrão da língua portuguesa. Olha, norma culta padrão da língua portuguesa. Uma notícia tem que ser escrita na norma culta. Eu já gostei da letra A, mas não vou me dar por convencida ainda. Olha só, privilegia os usos regionais. Já falamos disso na questão 1. Nada de regionalismo num texto daquele porte. Privilegia os dialetos etários, dialetos, aquela variedade linguística própria de um indivíduo, ou própria de uma comunidade, ou próprio de um lugar. Então, etário tem a ver com a idade. Então, seria uma variação da língua de acordo com a idade da pessoa, que também está ligado ao social, poderia ser um dialeto social também, o etário, porque o etário, que é a idade, vamos supor que fosse uma pessoa de 70 anos, mas uma pessoa de 70 anos que é letrada e uma não letrada,
não usam a mesma variedade linguística só porque tem 70 anos, certo? Então, mas tudo bem. Dialetos etários, se eu pegar simplesmente dialeto etário sem pensar na diferença social dessas pessoas também, não tem sentido uma notícia ser redigida privilegiando dialetos etários e ainda poderia, desde que a notícia estivesse falando desse assunto, né? Estivesse falando de idosos, aí poderia até fazer uma brincadeira com a linguagem e utilizar mais vocábulos que fossem mais apropriadamente usados para as pessoas que têm mais idade. Privilegia os coloquialismos, de novo, repetindo, a questão um falou de regionais e falou de coloquialismo. Não é, não pode, não cabe num texto com aquela função, certo? Então, sim, privilegia a norma culta padrão da língua portuguesa. Então, vamos lá. Nós temos uma palavra sublinhada em cada frase. A frase é a mesma, mas em cada alternativa sublinhou-se uma palavra diferente. E nós queremos aqui aquela que é um pronome demonstrativo. Então, ótimo. Em primeira mão, você estudou, você fez o curso completo de português da professora Lourdes. Então, você vai saber que precisa aprender pelo menos o básico de cada classe gramatical. E em se tratando do pronome, é básico você saber que é uma classe gramatical variável, o que não impede que a exceção aconteça. Por exemplo, varia, por exemplo, meu, meus, mas nós temos também alguns que não vão variar. Por exemplo, alguém é pronome, mas não varia. Ninguém é um pronome, mas não varia, não tem plural. Por exemplo, ninguém vieram aqui. Não, é ninguém veio aqui, porque ninguém pode estar fazendo você pensar até mais de uma pessoa, né? Mas é uma palavra que não varia. Alguém, né? Alguém está chegando. Ah, mas não, são três, então não são alguéms? Só que eu não sei quem é, são alguéms? Não, alguém não tem plural. É pronome, mas não varia. Então, a classe de pronome é uma classe variável, mas há algumas exceções. Ótimo, o que mais que eu preciso saber? É que ele acompanha ou substitui um nome. Acompanha ou substitui um nome, um substantivo. Perfeito. Com com esse básico aí, já dá para a gente pegar a noção aqui para resolver a questão. Agora, nós vamos nos lembrar também de que há vários tipos de pronome: possessivo, demonstrativo, indefinido, de tratamento. E o demonstrativo, grava isso aqui, olha. Grosso modo, eu posso dizer que é que mostra. É como se você estivesse apontando o dedo para alguém ou para alguma coisa. Isso aí, aquilo lá, é como se você estivesse apontando o dedo, está mostrando, por isso que ele chama demonstrativo, certo? Ele faz outras coisas além disso de mostrar. Ele pode retomar um termo na oração, ele pode antecipar um termo, mas o básico dele, demonstrativo, porque ele mostra, certo? Ótimo. Então, aí, quando eu falo nessa questão do mostra, quando eu falo esta bolha, aí já fica parecendo que eu estou mostrando, né? Esta bolha aqui. Aí já ficou parecido com a letra A. Ótimo. Mas vamos estudar as outras também. Provavelmente, agora é o provavelmente, estudemos esta palavra. Estudemos essa palavra e saibamos que ela é formada de um adjetivo, provável, é um adjetivo mas mente, que não tem nada a ver com o verbo mentir, eu minto, tu mentes, ele mente, nada a ver. Esse mente aqui é um sufixo. Agora vem a mágica, olha só. Toda palavra que terminar em mente, você tira o mente e sobra um adjetivo, certo? Não vem falar que semente seria, não. Aqui, ó. Ah, professor, então semente, o mente é um sufixo? Não. Você tira o mente e sobra um adjetivo? Não, não sobra nada. Isso aqui não é nada. Então, esse aí não é o sufixo.
Mente, sufixo, é quando você o retira da palavra e vai sobrar um adjetivo. Provavelmente, sobre o provável. Educadamente, tira o mente, sobra educada, certo? Velozmente, tira o mente, sobra o veloz. Aí sim, o mente é sufixo. E onde é que está a mágica que eu falei? Aqui, ó. Ele é um sufixo adverbial. Por que que isso é uma mágica? Se eu disse que ele é um sufixo adverbial, ele só forma advérbios. Então, a palavra provavelmente é um advérbio. Advérbio. Então, a letra B é certeza que você já elimina. E mais um detalhe: enquanto o pronome é variável, o advérbio é invariável. Advérbio não flexiona em gênero nem em número. Perfeito? Agora vamos para a letra C. A palavra apenas. Para começar, se pronome acompanha ou substitui nome, apenas, esta bolha é provavelmente apenas uma entre muitas. Apenas não está acompanhando o nome, não tem um nome aqui do lado. E eu não posso colocar um nome no lugar de apenas, que não faz sentido. Não é igual isso aqui, olha só. João saiu, mas ele disse que não demorará. Perfeito. Ele, ele é quem? Ele é o João. Então, se eu quiser colocar o João aqui no lugar do ele, eu posso colocar. Mas é para isso, é também para isso que os pronomes existem, para evitar repetição. Então, em vez de eu dizer João saiu, mas João disse que não demorará, João saiu, mas ele disse, ele é o João, ele está substituindo um nome, então ele é um pronome. Então, esse apenas não pode ser pronome, porque ele nem acompanha um nome, e nem posso colocar um nome no lugar dele aqui, que não faz sentido. Mais um detalhe, esse apenas poderia ser apenas, por exemplo, se aqui está falando esta bolha, se fosse este objeto é provavelmente apenas um, não, ia ser este objeto é provavelmente apenas um entre muitos, certo? O apenas não varia. Então, pronto, estou mais do que convencida de que não é pronome, certo? Então, é isso aí. A letra C está fora. Essa palavra é invariável e, como invariável, ela também se classifica como um advérbio. No caso de exclusão, exclui todas as outras. Esta bolha é provavelmente apenas uma entre muitas, apenas uma, certo? Então, é um advérbio. Esta bolha é provavelmente apenas uma entre muitas. Olha só. Agora eu vejo que entre muitas, se fosse este objeto, é provavelmente apenas um entre muitos, ou seja, é uma palavra variável. Então, já não pode ser advérbio agora. Mas entre muitas, veja bem, entre muitas o quê? Esta bolha é provavelmente apenas uma entre muitas bolhas. Então, quer dizer, só não repetir a palavra bolhas aqui, mas eu vejo que esse muitas faz referência à palavra bolhas, certo? Então, dá para a gente compreender sem precisar repetir a palavra. Então, essa palavrinha foi colocada para substituir, para representar a palavra bolhas, representar o nome. Então, ela é um pronome, perfeito? Ela é um pronome. Só que, e agora? Pronome, aqui também é um pronome. O que que eu vou marcar? Qual que marca a demonstração? Né? Qual que eu poderia falar? Está mostrando alguma coisa? Está mostrando é o esta. Por quê? Eu posso apontar com o dedo, esta aqui, ó, esta, certo? Mas o muitas só refere a uma quantidade. E quantas são? Quantas bolhas são? Ah, não sei não. Então é aí que vem o outro, o sobrenome dele. É um pronome e é
indefinido, porque nos remete a uma quantidade de bolhas, mas não sabemos quantas. Então, é um pronome indefinido e a nossa resposta está realmente aqui na letra A. Pronome demonstrativo, esta. Aliás, os pronomes demonstrativos você pode gravar. É o este e as flexões do este, e um correspondente que não flexiona, que é o isto. Então, fica este, esta, estes, estas, isto. Depois, com dois S's, esse e as flexões, esse, essa, esses, essas, e o invariável, isso. E por fim, o aquele e as flexões, aquela, aqueles, aquelas, e o invariável, aquilo. Então, aí você tem os pronomes demonstrativos, perfeito? E vamos para 5, que aqui tem mais. De 5 a 7, nós vamos resolver baseado no título do texto, cavidade gigante é descoberta por astrônomos na Via Láctea. A questão 5 está tratando de sujeito, presente nesse título. Sujeito eu descubro perguntando, ó, perguntando, ó, vou colocar aqui, ó, sujeito, ó, descobre-se o sujeito perguntando quem é que, quem é que, ou então, o que é que antes do verbo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer lá naquela oração é descobrir o verbo. Cavidade gigante é descoberta por astrônomos na Via Láctea. Então, o verbo está aqui, ó. É e descoberta. Na realidade, você tem uma locução verbal. É o verbo ser, verbo auxiliar ser, eu sou, tu és, ele é, mais o particípio do verbo principal, que é descobrir, particípio de descobrir. Particípio, em geral, é particípio regular, que termina em ado ou ido. Por exemplo, estudar, estudado, partir, partido, ferir, ferido. Mas existem alguns particípios irregulares que não cabe a terminação "do" neles, certo? Não cabe. Então, ele vai ter a terminação diferente, como descobrir não é descobrido, é descoberto. Igual escrever é escrito, fazer é feito, perfeito? Então, beleza. Então, o que você tem uma locução verbal? É descoberta. Então, você tem que considerar isso aí, essa locução, e fazer essa pergunta antes, ó. O que é descoberta aqui nessa frase? O que é descoberto nessa frase? Cavidade gigante é descoberta por... Ah, o que foi descoberto aqui? Cavidade gigante. Então, cavidade gigante é o nosso sujeito. Aquela pergunta que você faz antes do verbo, quem é que ou que é que, tem como resposta o que você vai chamar de sujeito. Agora, mais uma coisa interessante aí no sujeito. Há duas palavras, mas uma pode ser retirada, não pode? Será que é a cavidade ou será que é gigante? Que foi descoberto mesmo? Ah, foi um gigante que foi descoberto? Não, foi uma cavidade. Só que ela é muito grande, então trataram-na como, caracterizaram-na como gigante. Ah, então a palavra principal deste sujeito aqui é cavidade, certo? O gigante veio só determinar essa palavra, certo? É um determinante da cavidade para você ter noção de que jeito que é essa cavidade. Perfeito. Mas o que descobriu-se mesmo, o que foi descoberto mesmo, foi cavidade. Um núcleo. Isso nos dá o quê? Um sujeito simples. Perfeito? Simples. Para ser composto, você teria que ter dois ou mais núcleos. Por exemplo, uma estrela e uma cavidade. Agora o verbo no plural foram descobertas por astrônomos na Via Láctea. Aí sim você teria
um sujeito composto de dois núcleos, estrela e cavidade. Perfeito? Desinencial é o outro nome que se dá para o sujeito oculto e que também pode ser chamado de sujeito elíptico. Nas figuras de linguagem existe uma que se chama elipse, que é a mesma coisa de omissão. É quando você omite uma palavra na frase sem prejudicar o entendimento dela, porque dá para eu entender a frase sem aquela palavra. Então, ao usar esse estilo de omitir a palavra porque ela não vai fazer falta para o entendimento, a gramática chamou-se isso de elipse. Então, o sujeito oculto é que ele não apareceu na oração, ele foi omitido. Então, ele também pode ser chamado de sujeito elíptico, certo? Por exemplo, estudei português. Estudei português com a professora Lourdes e passei no concurso. Perfeito. Falou só a verdade, esse aí, viu? Então, agora, quem foi? Olha, quando eu falo estudei, aí eu vou perguntar antes do verbo, quem é que estudou português? Quem é que estudou português? Olha só. Aqui não está escrito aqui, não. É, mas alguém estudou, esse verbo é pessoal. Esse verbo refere-se a alguém. Então, alguém estudou. Ah, mas pelo verbo não foi João estudei. E nem nós estudei. Só pode ser eu estudei. Então, não aparece na oração. Então, ele está oculto, né? Não aparece, deixa eu terminar o raciocínio. Não aparece na oração, mas pode ser identificado. Então, é oculto. É igual brincar de amigo oculto. Eu não sei quem foi que tirou meu nome, mas no dia da revelação eu descubro. Aqui, não está escrito quem foi que estudou, mas conjugando o verbo eu descubro. Eu estudei. Perfeito? Então, é oculto. Estava omitido, então pode ser elíptico também. Eu descobri pela desinência do verbo, então por isso ele é desinencial. Perfeito? Grave todos os nomes, porque você não sabe com qual deles, se esse assunto cair na sua prova, com qual deles o examinador vai se identificar naquele dia que ele estiver elaborando sua prova, tá? E a oração sem sujeito, já falou, é sem sujeito. Então, é porque você vai ter uma informação que vai constituir apenas o predicado daquele período, porque aquele verbo ali não se aplica a nenhum ser. Não pode ser, é algo que não pode ser atribuído a nenhum ser. Por exemplo, choveu a noite toda. Quem foi que choveu a noite toda? Veja bem que não faz sentido perguntar quem choveu à noite. Dá uma olhada lá fora, quem foi que choveu? Não faz sentido, não existe o verbo chover, não é um verbo cujo fenômeno possa ser realizado por alguém, só pela natureza. É um fenômeno natural. Então, choveu, trovejou, anoiteceu, amanheceu, não importa. É oração sem sujeito. É claro. Aí, mais um detalhe. Quando o verbo é impessoal, que não se aplica a nenhuma pessoa, por isso vai constituir oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tanto faz, a nomenclatura é a mesma coisa. Este verbo só pode aparecer no singular. Então, marca a letra A no número 5 e vamos estudar a questão 6 a partir da mesma frase lá do título e saber aqui que o termo, como é que é classificado o termo na Via Láctea. Então, é claro que você que já estuda para concurso, você sabe. Você vai batendo o olho ali, a cavidade gigante é descoberta por astrônomos na Via Láctea. Mas aí, vamos estudar todos estes quatro itens aqui da questão? Porque, afinal, nós vamos fazer um concurso, então nós temos que recordar alguma coisa que esquecemos, aprender o que ainda não aprendemos, mas nós temos que fazer bem feito para que uma vaga desse concurso seja nossa, seja sua. Então, vamos estudar. Então, primeiro vamos entender uns detalhes aqui, ó. Adjunto adnominal. Quando fala adnominal, você vai gravar que esse ad quer dizer junto. Nome
Então, olha, junto do nome. Quando eu digo junto do nome, quer dizer que aquela palavra ou expressão deve fazer referência a um nome, perfeito? Se você observar bem a leitura aqui, ó, o que que foi descoberto? Já estudamos isso na questão anterior, cavidade gigante, que é o sujeito, né? Ah, sim, é descoberta por astrônomos. Ah, sim, é descoberta onde? Olha aqui, ó, é descoberta onde? Tá vendo que você pergunta, onde é descoberta? É descoberta onde? Você está vendo que na Via Láctea responde à pergunta onde? Então, só de falar isso, que responde à pergunta onde foi descoberto na Via Láctea? Foi descoberta onde? Tá vendo? Não importa nem se você coloca o onde antes do verbo, depois do verbo. Mais um detalhe, está relacionada ao verbo. Então, só de responder a pergunta onde, você já vem para cá. Ó. Você já vem para cá, certo? Aí, então, você vai observar um detalhe. Adjunta adverbial também tem o ad de junto. Verbial lembra verbo, junto do verbo. Mas o adjunto adverbial não modifica só o verbo, ele modifica principalmente o verbo. Mas ele pode modificar o verbo, ó, modifica verbo, principalmente na maioria dos casos, mas modifica também um adjetivo, modifica também outro advérbio ou até uma oração inteira, perfeito? Pode fazer mudar, né, a circunstância de uma oração inteira, perfeito? Então, aqui você está vendo claramente que ele está relacionado com essa locução verbal. Você não faz sentido você juntar na Via Láctea com outra palavra aqui. Então, cavidade gigante é descoberta na Via Láctea. Então, pronto, adjunta adverbial. Por que que não... Então, já vou até marcar. Por que que não poderia ser agente da passiva? Você já poderia eliminar agente da passiva. Agente é porque faz algo, pratica uma ação. E a Via Láctea não está fazendo nada ali, certo? E depois, da passiva, é claro, é o que faz a ação do verbo que está na voz passiva. Mas, para ser um agente da passiva, ele vai ser introduzido por uma preposição. É claro, aqui tem preposição. Quando eu tenho na, eu tenho preposição em, mas artigo definido feminino a. Beleza. Em mais a não vai dar ema, não, vai dar na. Então, perfeito, você tem preposição em ali. Mas não é a preposição em que aparece em agente da passiva. No agente da passiva, 99,99% das vezes vai ser a preposição por. A preposição por pode ser aglutinada aos pronomes com os artigos definidos, o, a, os, as, formando pelo, pela, pelos, ou pelas. Então, sabendo-se dessa informação, que é a preposição por, que na grande maioria das vezes traz um agente da passiva, e aqui você identifica a preposição em, você já eliminaria a letra A, perfeito? E o aposto explicativo, o próprio nome indica, explica. Na Via Láctea não está explicando nada, não tem nada ali que você possa falar que é a Via Láctea. Como assim possa falar que é a Via Láctea? Primeiro, aposto explicativo vem com pontuação, certo? Ou seja, ele vem isolado, ou isolado por vírgulas, ou isolado por travessões, ou ainda parênteses. Diga-se de passagem que você pode escrever parênteses ou parênteses, certo? Tudo tá certo, com i ou com o e, ok? Então, parênteses. Então, olha só, você não tem
pontuação aqui. Então, pronto, acabou a chance de ser aposto explicativo. Aqui eu esqueci de repetir a frase, mas é a mesma. Cavidade gigante. Olha só, vou até escrevê-la aqui, ó. Cavidade gigante é descoberta por astrônomos por paroxítona acentuada na Via Láctea. Ficou feio, Jesus. Na Via Láctea. Paroxítona de tom crescente, acento no lá. Então, meninos e meninas, e que querem pegar uma vaga neste concurso. Então, vamos lá. Você tem aqui, primeira coisa que se faz, descobre o verbo, que já sabemos que é uma locução verbal. Veja minutos anteriores que você vai ter a explicação da locução verbal. Aí você pergunta antes do verbo quem é que ou o que é descoberto aqui. A resposta é cavidade gigante, que você já chamou de sujeito simples, porque só tem um núcleo. Perfeito. Agora, mais um detalhe. Quando você olha para este sujeito e para o verbo descobrir, que é o verbo principal aqui na locução, eu posso dizer que a cavidade descobriu alguma coisa? A cavidade não descobriu. Ela não praticou a ação de descobrir. Ela foi descoberta. Astrônomos praticaram a ação de descobrir essa cavidade gigante. Então, quer dizer que cavidade gigante é um sujeito, pelo posicionamento na oração, de ser resposta que se tem quando se pergunta para o verbo o que é descoberto aqui. Então, aí, cavidade gigante é o sujeito. Mas é um sujeito que não praticou a ação, sofreu a ação. Então, você tem um sujeito paciente. Quando você tem um sujeito paciente, por que paciente? Sofreu a ação verbal. O verbo é o quê? Descobrir. A cavidade não descobriu. A cavidade estava lá quietinha, e alguém foi e descobriu a cavidade. Então, ela foi descoberta, ela sofreu a ação de ser descoberta. Ela é um sujeito, então, paciente. Perfeito. Quando você tiver certeza que tem um sujeito paciente, você vem aqui no verbo e escreve assim, ó. Então, é voz passiva. Perfeito? Voz passiva. Então, pronto, você já sabe que não é reflexiva, não é ativa. É aqui. Ai, tem duas passivas. Sim, você resolve isso visualmente. Como visualmente? É só olhar aqui, ó. Tem o verbo auxiliar ser e o verbo principal descobrir. Os dois juntos formam o quê? Uma locução verbal. Quando tem locução verbal, a resposta está aqui, ó. É voz passiva analítica. Perfeito? E quando é que seria sintética? Já pensa bem. Se é sintética, eu vou sintetizar, vou fazer uma síntese. Quando eu sintetizo, eu resumo, eu diminuo alguma coisa. Se passividade está ali no verbo e eu vou sintetizar, então, em vez de dois, eu vou usar apenas um. É claro, o principal, que é descobrir. E aquilo que praticou, ou quem praticou a ação de descobrir, que foram os astrônomos, que ó, vou puxar aqui, ó, astrônomos, ó a preposição por aí, ó. O que que eu falei que vem com a preposição por em geral e que pratica a ação do verbo? Agente da passiva. Olha só, vamos traduzir tudo isso para você ver que tudo tem sentido no português, é uma maravilha. Eu falo que é matemático o português. Olha só para você ver, olha. Olha só. Por que que ele se chama agente da passiva? Você já sabe que agente é quem faz, é quem age, realiza, executa alguma coisa.
Então, beleza. Quem foi que agiu, que executou, que praticou a ação de descobrir alguma coisa aqui? Os astrônomos. Então, os astrônomos são agentes, eles fizeram algo. E esse verbo, que é a ação deles, que é de descobrir, veio em que forma aqui na oração? Veio na voz passiva. Então, olha só. Então, eles são o agente de praticar essa ação que está na voz passiva. Oh, então eles têm que se chamar realmente agente da passiva, nome e sobrenome perfeitos para eles, certo? Agente da passiva. Agora, o que que isso tem a ver com a nossa passiva sintética? Na passiva sintética, como eu comecei dizendo, você pega o verbo principal da oração, que é o descobrir, respeita o tempo verbal que o auxiliar trouxe, que é presente do indicativo aqui, ó. Tá feio. Presente do indicativo, certo? Então, como é que é no presente do indicativo? Terceira pessoa, eu sou, tu és, ele é, a cavidade é, né? Então, eu descubro, tu descobres, ele descobre. Então, você vai pegar o verbo no mesmo tempo e pessoa e acrescenta o pronome se. Descobre-se cavidade gigante na Via Láctea, certo? Descobre-se cavidade gigante na Via Láctea. Se você fez dessa forma aqui, aí você tem voz passiva sintética. Você sintetizou. Em vez de dois verbos, você usa apenas um, acrescido do pronome se, que nesse caso vai se chamar pronome apassivador. Perfeito? Descobre-se cavidade gigante. Essa é a passiva sintética. Perfeito? Vamos para a questão 8. Agora é acentuação. E eu quero todos os vocábulos acentuados devido à mesma regra de acentuação. Quando o examinador lhe falar dessa forma, a mesma regra, é só você observar a tonicidade das palavras, se elas são oxítonas, paroxítonas, ou proparoxítonas, ou monossílabas. Claro que monossílaba não é a tonicidade, monossílaba é o número de sílabas, mas existe também a regra das monossílabas. Então vamos lá. Astrônomos. Olha só, quando eu falei mais rígido, mais forte, eu ainda dei mais duas impulsões de voz. Astrônomos, ou seja, a sílaba tônica é a antepenúltima, não é a última mos e nem a penúltima no, e se a antepenúltima tro. Então a palavra é proparoxítona. Após oxítona já não são palavras acentuadas pela mesma regra. Então, já sei que a letra A está fora, mas eu vou terminar dizendo que distância é paroxítona. Aqui tem um detalhe, nós podemos estender isso aqui, mas é no curso que você vai ver o detalhe. Aqui, por enquanto, é só paroxítona. E pronto. Imagina, vamos. Viu que tem mais duas sílabas? Imagina, vamos. Então, é a antepenúltima, o na, que também é proparoxítona. Astron, já fizemos na anterior. Proparoxítona. Através, é a última que é tônica. Então, oxítona não são palavras da mesma regra. Imagina, vamos, características astrônomos, que já sabemos que é paroxítona, então todas aqui são proparoxítonas e sabemos que todas têm acento. Não vou escrever todas são acentuadas, vou escrever todas têm acento para você saber que esse tem vai levar acento também, porque está no plural. Todas têm acento, ok? Já vai recordando isso aqui também. É um acento diferencial.
Então, já sabemos que a resposta está aqui na letra C, nós vamos terminar eliminando a letra D, porque após, através, última sílaba tônica, ambas são oxítono. E características proparoxítona, perfeito? Vamos à questão 9, que traz o seguinte: esta bolha é provavelmente apenas uma entre muitas. O termo destacado é classificado sintaticamente como. Quando fala sintaticamente, você vai fazer uma análise sintática. Quer saber da sintaxe, viu? Sintaxe. Tem o X, mas pronuncia como se fosse dois S. E a palavra provavelmente já apareceu numa questão aí, se não me engano, lá na questão 4. E nós escrevemos o que ela é. Se você não está se lembrando, veja bem, o que que ela tem? Aqui nós temos o adjetivo provável mais a terminação mente. E o que que nós falamos que a terminação mente é? Uma palavra como essa é um sufixo adverbial. Então, se eu tenho um sufixo adverbial, a palavra provavelmente é com certeza um advérbio. Ah, professora, mas aqui não tem advérbio na resposta e nem deveria, porque a banca não falou morfologicamente, a banca falou sintaticamente. Então, sintaticamente é se é sujeito, se é predicado, se é adjunto nominal, adjunto adverbial, se é predicativo, vocativo, aposto. É isso que é função sintática. E se é advérbio, se você identificou a palavra como advérbio, não precisa sofrer. É só pegar o nome que tem tudo a ver. Adjunto, adverbial. E na questão 10, nós temos a palavra cujo para ser analisada. Então, olha só. Achamos que é devido a uma supernova, uma explosão gigante que empurrou esses gases e formou essas nuvens, diz Piali, cujo estudo sugere um cenário de múltiplas supernovas. Disse que é correto afirmar que essa palavra aí, ó, morfologicamente, tá vendo? Agora não tem nada a ver com sujeito, nem agente nominal, nem agente da passiva. Agora tem a ver com substantivo, artigo, adjetivo, pronome, certo? E aqui só colocou o pronome mesmo nas alternativas. Então, ele é tratamento possessivo, reflexivo ou relativo. Então, veja bem, essa palavrinha ela é boa de você gravar porque é sempre a mesma classificação. Por exemplo, se fosse a palavrinha que, eu não poderia só falar é sempre uma coisa, não. Que, ora é conjunção integrante, ora é pronome relativo, ora é preposição, ora é partícula expletiva e pode ser inúmeras outras conjunções, certo? Dentro da nossa gramática, mas o cujo não, é sempre uma classificação só. Agora vejamos, tratamento é o modo de você tratar uma pessoa, ou pela idade dela, né? Quando eu falo senhor ou senhora, ou por respeito, às vezes não é tão velho, mas a gente costuma chamar de senhor ou senhora, né? Só por respeito. Você, né? Quando se veem como iguais, estão falando você é um tratamento, é um pronome de tratamento, certo? Ah, então, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, a depender do cargo, de uma função que a pessoa ocupa. Então, perfeito. Um cujo, não. Como é que eu vou chamar a pessoa de cujo? Não. Então, o tratamento está fora. Eliminamos a letra A. Possessivo indica que algo ou alguém pertence a alguém. Algo, alguma coisa, pertence a alguém. Então, o cujo, embora nós vamos voltar aqui e falar algo sobre possessivo, ele não é um pronome possessivo, certo? Então, vamos eliminar a letra B, mas vamos voltar aqui daqui a pouco. Pronome reflexivo é aquele que faz com que uma ação praticada volte para o ser que o praticou. Por exemplo, ele se olhou no espelho. Então, quando eu pergunto quem é que olhou, ele olhou, perfeito. E ele olhou
O quê? Olhou quem? Ele mesmo. Que beleza. Mas aqui na frase não está ele mesmo, falou que é ele mesmo. Falou sim. Esse si aqui falou. Esse si aqui é igual um espelho. Ele se olhou, então refletiu. Esse si faz refletir na pessoa, ele, a ação que ele praticou, que é olhar. Ou seja, ele praticou uma ação em cima dele mesmo. Então você chama isso aqui de pronome reflexivo. Se fosse eu, me olhei, é a mesma coisa. Eu me olhei no espelho. Eu olhei quem? Eu olhei a mim mesma. Não está escrito a mim mesma que está assim. Esse me aqui quer dizer a mim mesma, certo? Então eu pratiquei a ação sobre mim mesma. Isso é reflexivo. Aquele não é, né? Aquele que eu estou dizendo aqui, ó, aquele pronome ali, ó, que estamos analisando. Então pronto. Por eliminação, ele é relativo. Sim, ele sempre é um pronome relativo e as suas flexões, cujo, cuja, cujos, cujas, sempre será pronome relativo, certo? Morfologicamente falando. E sempre será uma adjunta de nominal, sintaticamente falando. E por que eu disse que voltaríamos aqui? Porque muitos gramáticos o classificam como pronome relativo possessivo. Mas eu não vou escrever o possessivo aqui, embora esteja aqui, estamos falando disso, vou só colocar que ele tem valor de posse. Quando eu falo em valor de posse, você pensa em meu, em seu, em nosso, nossa, minha e por aí vai. Perfeito. Então, veja como que dá certinho. Por que que ele tem valor de posse? Por que que alguns o chamam de relativo possessivo? Porque quando você fala assim, ó, empurrou esses gases e formou essas nuvens, diz Bialy, cujo estudo é a mesma coisa de eu falar, seu estudo sugere um cenário de múltiplas supernovas. Seu estudo. Ou então poderia falar, o estudo dele sugere. Então, se é seu, se é dele, tá aí o valor de posse. Tá aí porque que o chamam de relativo possessivo. Perfeito? Então é isso. Mas ele é um pronome relativo, porque ele se relaciona a um termo anterior. Quando eu falei cujo estudo sugere, é o estudo do Bialy. Então ele se relaciona ao Bialy. Só que ele se relaciona com um termo anterior, mas se flexiona com o termo posterior. Se fosse mais de um estudo, se fosse estudos, tinha que ser cujos estudos, o Bialy é um só, mas ele ia para o plural, porque ele se relaciona com o termo anterior, mas ele se flexiona, ele concorda com o termo posterior. Se fosse pesquisa, era cuja pesquisa. Se fosse pesquisas, cujas pesquisas. Perfeito? Beleza. Mas agora mais um detalhe sobre pronome relativo. Além de ele ter valor de posse, grave isso aí. Ele não pode. Não, não vou colocar assim, não. Vou colocar mais simples aqui, ó, mais resumido. Não se usa artigo à frente. O que quer dizer isso? Você nunca diz assim, ó, cujo o estudo, nunca, sempre vai ser o pronome relativo, cujo mais um substantivo, nunca um artigo à frente dele, perfeito? Esta foi a nossa aula resolvendo a prova da banca IBGP e nós vamos ter muitas outras no meu curso de português para a banca IBGP, mas sempre se lembrando que vai servir para outras bancas também. É um curso de português muito bom, você merece fazer parte disso, tá? Então, aguardo você para nossos próximos encontros. Até lá, se Deus quiser.